Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. Bem, então na aula anterior, nós havíamos visto que entre os séculos 12 e 13, a Idade Média viveu o seu auge, os seus séculos áureos para a espiritualidade e para a liturgia. E que a partir dos séculos 14, 15, ou enfim, no findar da Idade Média, houve um arrefecimento da caridade, por causa de uma certa hipertrofia. Eu havia tratado disso, dessa hipertrofia da vida católica. Um desenvolvimento que chegou a um estágio de hipertrofia. Então, nós vimos que, em partes, o excesso de sacerdotes, por exemplo, contribuiu para a diminuição do zelo sacerdotal. Muitos padres terminou em muita ociosidade e, portanto, uma diminuição considerável do zelo. Nós havíamos visto esse caso, esse elemento da crise. A sociedade ainda continuava católica, ou então aparentemente católica, melhor dizendo. Um catolicismo de aparências, que deu margem à ignorância crescente do povo. Como os sacerdotes não estavam cumprindo muito bem os seus deveres, isso foi dando margem cada vez mais à ignorância popular. Nesse sentido, o fim da obrigatoriedade da missa paroquial, ou seja, tornou-se possível a partir de 1517 que se cumprisse o preceito dominical em outra missa que não fosse a missa da própria paróquia, por permissão de Leão X, no ano simbólico de 1517. Essa dispensa para se assistir à missa em outra igreja que não seja a igreja paroquial, sobretudo as igrejas conventuais dos religiosos, que os fiéis começaram a procurar mais, esse gesto do Papa foi um ato simbólico que marca a perda de influência por parte da liturgia. A liturgia perdeu influência para a organização e a formação da vida social, ou seja, da cristandade. Quando a igreja deixa de exigir que os fiéis cumpram o preceito na sua paróquia, 1517, a gente nota que nesse ato simbólico nós vemos que a vida paroquial deixou de ser um elemento importante de organização social, de vida social, ou seja, a vida social vai se separando pouco a pouco da liturgia. A liturgia deixa pouco a pouco de ser um fator, e o principal deles, de organização da vida social. A liturgia deixa de ser o coração da vida social. Nesse gesto simples, tudo isso está representado. Então, é o que nós havíamos visto na aula anterior. Bem, vamos avançar. Eu ainda gostaria de tratar mais um pouco da Idade Média, antes de abordar o problema da reforma, da contra-reforma. Vamos avançar num motivo superior, vamos tratar de um motivo superior para essa perda de zelo, para essa decadência que houve entre os séculos 14 e 15, no final da Idade Média. Então, todas as causas que nós vimos até agora, novamente, grande contingente de sacerdotes, muitos sacerdotes, e o que facilitou bastante o crescimento da ociosidade no estado clerical. Religiosos sem vocação na vida monástica, mas também na vida eclesiástica. Pobreza extrema por parte do baixo clero, alguns padres vivendo na penúria,
sem ter meios para subsistir, porque era um grande contingente de padres e, portanto, alguns não tinham como subsistir, né? Então, penúria por parte de muitos membros do baixo clero, ao mesmo tempo que muita riqueza, muito luxo por parte do alto clero. Alguns que buscavam a vida eclesiástica justamente visando, né, ambicionando a honra eclesiástica, a riqueza do estado eclesiástico, né, do alto clero. Tudo isso que nós vimos são causas materiais. Ou seja, são motivos que facilitam, que induzem à perda de zelo e à corrupção dos costumes. Como, por exemplo, para a gente pensar bem, para a gente conceber bem essa causa material, é como no caso dos cupins que vão comendo a madeira de uma imagem, de uma escultura. Então, o que os cupins fazem? Eles vão, pouco a pouco, corrompendo aquela forma da madeira, aquela forma deixada pelo escultor. Então, ao invés dos cupins entalharem outra coisa com aquela madeira, ao invés de eles esculpirem outra coisa com aquela madeira, o trabalho dos cupins será de corromper a forma que está ali, que é justamente a forma daquela escultura. Então é nesse sentido que eu trato dessas causas, né? A ociosidade no clero, a pobreza de uns, a riqueza de outros, a falta de vocação de alguns. São causas materiais, ou seja, são causas que vão corrompendo o zelo, como o trabalho dos cupins na madeira, que vai corrompendo uma forma, mas que não está produzindo outra forma, está corrompendo aquela. Agora nos falta abordar uma outra causa, uma causa superior, que dessa vez é uma causa não material, mas formal. Ou seja, uma mudança de mentalidade, que substituiu o zelo e o fervor por outra atitude. Até agora nós abordamos o quanto que no final da Idade Média houve uma perda de fervor. Agora nós temos que abordar uma outra causa que marca bem uma mudança de mentalidade, que substitui o zelo e o fervor por outra coisa. Então, para isso é necessário citar, e eu vou fazer isso diversas vezes, o brilhante trabalho do historiador Johann Huizinga, que é justamente esse livro aqui, O Outono da Idade Média, que na aula passada eu não tive acesso, e portanto muitas coisas ficaram por haver, e é por isso que eu resolvi estender essa abordagem da Idade Média depois que eu fiz a leitura de alguns capítulos desse livro. Então, para que a gente possa tratar bem dessa substituição, dessa mudança de mentalidade, eu vou me servir bastante desse trabalho do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, quando ele disse, em um certo capítulo, a vida da cristandade medieval, entre os séculos XIV e XV, está, em todos os seus aspectos, permeada e saturada de representações religiosas. Quer dizer, toda a vida cristã, a vida social, está saturada de manifestação de religiosidade. Ele continua: não há coisa ou ação em que não se procure estabelecer constantemente uma relação com Cristo e com a fé. Em todas as profissões, em todos os aspectos da vida, há um apelo à religiosidade. De fato, tudo está orientado para uma concepção religiosa de todas as coisas. E há um imenso florescimento da fé interior. Ele usa essa expressão, fé interior, mas nós sabemos que é uma expressão de historiador, não é uma expressão de teólogo. Então, ele quer dizer uma fé autêntica, né? Uma fé que provém de fato da vida interior, que não é apenas uma crendice, digamos. Ele continua. Mas, nessa atmosfera supersaturada, a tensão religiosa, a verdadeira transcendência,
o abandono do aqui e agora podem não estar sempre presentes. Ou seja, a sociedade pode ser muito católica, mas será que há de fato uma transcendência? Será que há de fato, digamos, um desapego do mundo presente? Como ele mesmo diz, o abandono do aqui e agora, um desapego do mundo, um desejo do céu, poderíamos nós dizer, um verdadeiro exercício da virtude da esperança, poderíamos nós dizer. São termos de historiador, ele não está usando termos técnicos, teológicos, mas nós que somos católicos podemos ler nesse sentido. A atmosfera estava super saturada de religião, mas será que havia a virtude da esperança? Será que havia desejo do céu? Ou, como ele mesmo diz, uma verdadeira transcendência? Na ausência dessa tensão, ou seja, desse desejo do céu, tudo que se destinava a estimular a consciência de Deus se enrijece numa profanidade terrível e banal, numa surpreendente mundanidade, envolta em formas elevadas. Veja que constatação brilhante. Ele nota que houve uma supersaturação de religiosidade e, se por um lado a sociedade era hiperreligiosa, por outro lado ela se torna pouco a pouco mundana. Por que religiosa? Porque perdeu o desejo do céu. Ou seja, a decadência religiosa medieval não foi apenas uma corrupção. Não foi apenas o trabalho dos cupins que foram comendo a madeira e destruindo a forma. Não foi apenas uma corrupção dos costumes, do zelo e, consequentemente, da liturgia. Não foi apenas uma tibieza. A decadência foi, antes de tudo, uma deformação. Não foi apenas uma corrupção. Foi uma deformação. A sociedade medieval, entre os séculos XIV e XV, impregnou de tal modo a ordem temporal, a vida social, com o sobrenatural, que essa ordem temporal foi absorvida pelo espiritual, pelo sobrenatural. Quer dizer, houve uma união de tal modo entre a vida social, a ordem temporal e o sobrenatural, que as duas coisas acabaram se confundindo e o espiritual absorveu o temporal. Então, é o que o Huizinga chama de saturação. Que a gente perde a noção de que o sobrenatural está para o além, que justamente o sobrenatural é o transcendente, é a vida eterna, é o céu. E se começa a ter uma noção muito material do sobrenatural, porque ele está presente em toda parte. Porque em toda parte, em todas as coisas, se fala de Deus e das coisas santas. Então, parece que o sobrenatural é aqui. Então, há uma saturação da vida espiritual, enfim, das coisas santas, da vida religiosa, na ordem temporal. E o que ele chama de saturação, outro autor, que é o padre Jungmann, que é um liturgista, vai chamar de hipertrofia. Nós havíamos visto isso na aula anterior. Uma hipertrofia. Então, havia tantas manifestações religiosas na vida cotidiana que o homem medieval, pouco a pouco, adquiriu uma perigosa familiaridade com as coisas santas. Ele perdeu pouco a pouco a noção de mistério, o que tem tudo a ver com justamente esse apelo ao céu, esse desejo do céu, esse desejo de partir para a eternidade. E os santos muitas vezes dizem isso, né? Que eles anseiam pelo dia em que vão abandonar esse mundo e se encontrar com o Cristo. A gente vê que no final da vida dos santos existe como que, vamos dizer, uma ansiedade, vamos supor, um desejo crescente, um desejo vivo de se separar dessa carne, dessa natureza, enfim, da nossa carne, nosso corpo, e partir para a união com Cristo. A alma anseia
pela união com Deus, né? Em compensação, entre os séculos XIV e XV, o que nós vemos é uma perda da noção de mistério. Uma perda da noção da transcendência, uma perda do desejo do céu. É como se o divino, é como se o sobrenatural pudesse ser tocado, pudesse ser manipulado. É como se ele coubesse nas nossas mãos. Porque estava ao alcance do homem em seu cotidiano. Havia uma menção a Deus e as coisas santas o tempo todo, em toda parte, em todas as coisas, nas profissões, na cultura, na arquitetura, enfim, em todos os âmbitos da vida social, havia um apelo às coisas santas. Só que esse apelo absorveu a ordem temporal, a vida social, que é como se o sobrenatural estivesse ali. É como se ele se materializasse. Houve uma hipertrofia de manifestação religiosa que fez com que, pouco a pouco, nós substituíssemos o zelo por uma falsa familiaridade com as coisas santas. Então isso quer dizer, na prática, que houve um aumento quantitativo de devoções, de práticas espirituais, de ordens religiosas, as ordens mendicantes, ordens penitentes, de festas, muita festa litúrgica e algumas delas sem fundamento, digamos assim, teológico, de representações artísticas do sagrado. Mas não houve um aumento qualitativo. Houve um aumento quantitativo, mas não qualitativo. Ou seja, não houve um progresso real de vida interior dos indivíduos e, portanto, da sociedade. Mas houve essa hipermanifestação religiosa que foi, pouco a pouco, familiarizando o homem medieval com o sagrado, a ponto do sagrado parecer ser uma coisa real. Não digo, enfim, uma coisa real, uma coisa material, quero dizer. Eu não sou racionalista nem modernista. Então, como diz o Huizinga, trata-se de um processo de contínua redução do infinito às coisas finitas. Uma desintegração do milagre em átomos. Uma materialização. É como se o sobrenatural fosse aquilo ali que era apenas a representação do material. Do espiritual, quero dizer. Do sobrenatural. Né? As imagens, a arquitetura sacra, as devoções, enfim, são meios de chegar até Deus. Mas aquilo ali de tal modo saturou a atmosfera social do homem medieval que é como se o sobrenatural tivesse materializado. A cada mistério, diz ele, mesmo o mais sagrado, há um acúmulo de elementos religiosos externos que o dessacralizam. Então o sagrado foi dessacralizado porque justamente se perdeu a distinção entre o sobrenatural e o natural. Houve uma absorção do natural pelo sobrenatural. O natural foi engolido pelo sobrenatural. Havia uma tendência de dissolução das coisas santas na banalidade, uma banalização das coisas santas, porque era excessivo. Havia uma tendência, inclusive, à insolência. E nessa época é incrível o quanto que cresce a prática da blasfêmia. Porque o homem medieval se familiariza demais com as coisas santas e ele começa a blasfemar muito. E isso sem uma intenção necessariamente maliciosa, simplesmente por causa da excessiva familiaridade. O homem medieval banaliza as coisas santas porque elas se tornaram demais familiares a ele. Então, esse aumento quantitativo das manifestações religiosas deformou a psicologia do homem medieval. Ele perdeu a noção de mistério. Ele se acostumou com as coisas santas como se elas fossem profanas. É como se o sagrado fosse profano ou o profano fosse sagrado. Houve uma perda de distinção entre profano e sagrado.
E, mais uma vez, no dizer do Huizinga, a vida estava tão saturada de religião que a distância entre o terreno e o espiritual ameaçava se dissolver a qualquer instante. Então, é nesse quadro de hipertrofia ou saturação da vida religiosa que deforma o zelo em excessiva familiaridade. O zelo é deformado, ele se transforma, ele decai em familiaridade excessiva. Então é nesse quadro que nós podemos compreender melhor a corrupção dos sacerdotes e dos religiosos, cada vez mais ociosos, mais apegados aos bens desse mundo, que caiu no formalismo, que preservou, de certa forma, a religiosidade, enfim, a liturgia, mas já não a celebrava com um espírito bom, porque separou a liturgia da vida interior. Então, diante dessa compreensão de uma deformação, que nós percebemos melhor a corrupção dos costumes. Os costumes foram se corrompendo porque, antes de tudo, houve uma deformação do zelo. O zelo se transformou, se corrompeu, enfim, o zelo decaiu em excessiva familiaridade. Então, é percebendo essa deformação que nós percebemos melhor também a corrupção dos costumes, que é uma consequência, portanto, lógica. A separação da liturgia da vida interior deu margem à familiaridade excessiva, como nós já vimos, mas também, à medida que isso vai avançando, essa separação da liturgia e da vida interior, deu margem também à superstição e aos próprios sacrilégios. Aí, de fato, nós entramos num momento de grande corrupção dos costumes. O Huizinga cita um caso. As festas mais sagradas, até mesmo a noite de Natal, são passadas em devassidão, com jogos de cartas, injúrias e linguagem escandalosa. Se repreendido, o povo alega que os grandes senhores, o alto e o baixo clero, faziam o mesmo impunemente. Então, esse é o cenário entre os séculos XIV e XV. A sociedade ainda é católica, nas aparências, ou melhor, pouco a pouco, e cada vez mais, ela vai se corrompendo em seus costumes, mas tudo isso porque, primeiramente, o homem medieval assume uma familiaridade excessiva com as coisas santas, ele perde a noção de mistério, e isso cria, portanto, uma margem muito grande para essa corrupção dos costumes. Agora, nós não deveríamos nos surpreender com a decadência religiosa medieval, porque, como diz o ditado, a corrupção do ótimo dá o péssimo. A corrupção do ótimo é o péssimo. E o Huizinga diz isso. Eu faço outra citação. Apenas uma sociedade totalmente permeada de sentimento religioso e que aceita a fé como algo óbvio, conhece todos esses excessos e degenerações. Então, nós não deveríamos nos surpreender com essa decadência, porque justamente esse excesso de religiosidade produziu esse excesso de familiaridade e, é claro, o homem que era ao mesmo tempo muito religioso, nada impede na sua psicologia que ele conviva com essa contradição entre uma grande religiosidade e, ao mesmo tempo, uma decadência moral e espiritual. Então, na psicologia do homem medieval dos séculos XIV e XV, era concebível essa convivência de dois polos opostos, uma decadência unida a uma manutenção de formas religiosas. As pessoas ainda iam à missa, mesmo que vivendo uma vida muito corrompida. Havia essa conciliação, digamos, de polos opostos, de formas contraditórias de vida na psicologia medieval desses séculos. Bem, mas houve uma tentativa de restauração. E é esse o ponto que eu quero tratar hoje.
o que eu tratei até agora, digamos, foi um complemento da aula anterior, com as considerações do Huizinga, que eram muito importantes, mas, infelizmente, eu não tive acesso à obra na aula anterior. Então, eu fiz um complemento, a partir dessa observação do Huizinga, da saturação, e o quanto que a gente pode notar aí uma deformação do zelo em excessiva familiaridade. Mas agora o que eu quero tratar é justamente de uma tentativa de restauração em que nós, no nosso caso, na nossa sociedade, a gente pode se enxergar muito nessa tentativa de restauração. Bem, então, no final do século XIV, houve uma tentativa de restauração da vida interior, da vida espiritual, mas que não incluiu ou que não incluía a liturgia como coração dessa restauração. Alguns tentaram restaurar a vida espiritual, dessa decadência moral, espiritual que havia, mas a liturgia não foi um elemento importante dessa restauração. A liturgia não foi o coração dessa restauração. Então, é justamente por causa desse erro que essa tentativa de restauração merece a nossa atenção. Uma tentativa de restaurar a vida espiritual, de restaurar a vida católica, mas sem que a liturgia ocupasse a primazia, sem que ela fosse um elemento importante e o mais importante dessa tentativa de restauração. Então, esse movimento de restauração, ele se originou com alguns círculos pietistas, alguns círculos de cultivo da vida espiritual, da piedade católica, no norte da Holanda e no sul da Alemanha. E dois movimentos de restauração merecem a nossa atenção aqui particular, que são os Irmãos da Vida Comum e a Congregação dos Cônegos Augustinianos de Windesheim. Os Irmãos da Vida Comum lá na Holanda e essa congregação em questão na Alemanha. Então foram dois círculos pietistas, dois movimentos de tentativa de retorno a uma vida espiritual mais pura e mais devota, mais zelosa. Seus membros, os Irmãos da Vida Comum e os membros da congregação de Windesheim, então, diz Huizinga, eles, conscientes de serem inovadores, chamavam a si mesmos de devotos modernos, ou seja, povo piedoso da atualidade. Então é interessante que, em pleno século XIV, houvesse uma escola de espiritualidade, houvesse um círculo pietista de devoção que se atribuísse o nome de devotos modernos. Quer dizer, modernos para o tempo deles. E eles tinham consciência que eram inovadores, que, em certo sentido, era uma novidade. E, claro que nos livros de história da espiritualidade, história da igreja, a gente acaba usando o termo latino, devotio moderna. Então, a devoção moderna. Devotio moderna em latim. Então, essa escola de espiritualidade, esses círculos pietistas, eu disse bem pietistas, não petistas. Cuidado para não confundirem, para não forem anotar. Enfim, esse movimento religioso que surgiu na Holanda e na Alemanha, enfim, a devotio moderna, ela foi uma reação extrema, uma reação extremada à decadência espiritual do século XIV. Na tentativa de salvar a vida interior, os fundadores dessa escola de espiritualidade criam um mundo fechado, simplificado, metódico, em certo sentido rigoroso, purificado do espírito do mundo. Então eles acabam se fechando para se preservar da decadência do mundo. O primeiro elemento da devotio moderna, desse movimento espiritual que se fecha
em sociedades religiosas, de leigos que vivem uma vida religiosa comum, né? que foge do mundo para tentar salvar a vida interior. O primeiro elemento da devócio moderna é a preponderância da ascese sobre a mística. Ou seja, um peso excessivo dado ao combate espiritual, à luta contra os vícios, contra as paixões desordenadas. E nessa luta contra os vícios, as paixões desordenadas, nessa preponderância do combate espiritual e, portanto, nessa preponderância da ascese, do combate sobre a mística, que é justamente essa fase da vida espiritual em que nós temos os grandes progressos de união com Deus. Enfim, nesse quadro dessa espiritualidade, a nossa vontade, ela deve agir com resolução, com determinação. Então, já que há uma preponderância da ascese sobre a mística, a conclusão é que se dá um peso excessivo à nossa força de vontade, ao papel que nos cabe na nossa santificação. Então, isso é um elemento importante na devócio moderna, o peso que é dado à vontade. Justamente porque é uma preponderância da ascese sobre a mística, uma preocupação excessiva na purificação e quase como que um esquecimento dos progressos da alma na união com Deus, os progressos da caridade. Então, por mais que essa escola da espiritualidade não caísse numa heresia, no pelagianismo, por exemplo, ou semi-pelagianismo, na prática, a devócio moderna atribuía um peso maior, um peso excessivo à vontade, em detrimento da graça. Então, numa balança, a vontade pesava mais que a graça. Não em teoria, não era uma doutrina herética, mas na prática, na psicologia. Ou seja, no modo com que o devoto via as coisas, na psicologia do devoto, ele se preocupava mais em adestrar a sua vontade mais do que em fazer apelo à graça de Deus. Então não era uma teoria, não era uma heresia, mas na prática, na psicologia do devoto, um peso excessivo dado à vontade em detrimento da graça. Então, uma atenção dada mais à vontade do que à graça. Justamente por causa desse peso excessivo, dessa preponderância da ascese sobre a mística, do combate espiritual, no desejo de purificação. Nesse sentido, o devoto deveria tirar da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo os exemplos de virtude. O devoto deveria imitar Nosso Senhor, porque Ele é o exemplo máximo das virtudes a serem praticadas no combate espiritual. Um modelo digamos, de formação da vontade. Mas por causa desse peso excessivo dado à vontade, na psicologia do devoto, na forma como ele vê as coisas, a atenção que ele dá para as coisas, essa imitação de Jesus Cristo perdia de vista a caridade. Perdia de vista o interior de Nosso Senhor, as suas disposições de alma, a sua caridade, o seu coração. Porque se preocupava mais com o que havia de prático, de exterior nessa imitação. Havia uma intenção de se imitar Jesus Cristo, imitar as suas virtudes, mas era um intuito muito prático. E perdia-se de vista o interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua caridade, o seu coração, as suas disposições internas. A vida de Jesus Cristo era tratada pela devócio moderna como um compêndio de virtudes. Não se considerava tanto que a raiz das virtudes
era justamente a sua caridade infinita. E por isso a imitação necessitaria, né, de uma configuração com o interior de Jesus Cristo, com o seu coração. Isso eles perdiam de vista. Eles perdiam de vista que nada melhor para se imitar Jesus Cristo do que se configurar, né, com o seu interior, com a sua caridade. Isso eles tinham perdido de vista. Eles viam em Jesus Cristo muito mais um ideal prático, um compêndio de virtudes. Então é aquilo que um certo autor, um padre jesuíta, chama de cristocentrismo prático. Bom, nós havíamos visto que a devócio moderna, ela quis se contrapor aos excessos de certos místicos. Ou melhor, eu havia dito que a devócio moderna dava uma preponderância excessiva à ascese em detrimento da mística. Mas tudo isso porque naquela época havia, digamos, uma tendência bastante, perigosa por parte de alguns místicos alemães, lá do século XIV. Uma tendência perigosa, porque justamente esses místicos usavam de uma linguagem muito perigosa. Eles tinham certas noções das coisas muito perigosas, uma tendência à heresia. Inclusive, um deles, que foi o mestre Eckhart, foi convidado pelo Papa João XXII, parece, a se retratar de certas teses. Então, justamente, houve alguns excessos por parte de místicos, nos seus termos, na sua linguagem, nas suas noções das coisas, na vida espiritual, na forma como concebiam a mística. Então, por causa desses excessos da mística do século XIV, a devócio moderna prefere, por segurança, romper com a mística. Então, eles se contrapõem aos excessos de alguns místicos e preferem, por segurança, se contrapor à mística enquanto tal. Então, a devócio moderna é uma espiritualidade, uma escola de espiritualidade, em que se dá um peso excessivo à ascese, quase nenhuma importância à mística, justamente por uma questão prudencial, para se evitar os excessos de alguns místicos, como era o caso de certos místicos daquele século XIV. Como eles temiam os fenômenos místicos, temiam justamente a confusão, dos fenômenos místicos. Será que esse é um sinal de Deus? Será que esse é um sinal do demônio? Será que esse é um sinal de loucura? Como eles temiam os fenômenos místicos, para a devócio moderna, o sinal mais certo, mais seguro de devoção era a compunção de coração. Ou seja, uma atitude habitual de detestação dos pecados e de desejo de conversão. Então, o sinal mais certo de que alguém era devoto, de que alguém era fervoroso, era uma atitude constante de detestação dos pecados e desejo de conversão. Aquilo ali para eles era seguro e já bastava. Então eles não chegaram a romper de fato, eles não chegaram a romper em seus princípios com a mística. Mas na prática, eles já não se preocupavam mais em conduzir os devotos à mística. Eles se contentavam com a ascese, porque era mais seguro. Porque assim ninguém cairia nos excessos daqueles místicos que usavam de uma linguagem perigosa e que um deles chegou inclusive a ser condenado pelo Papa. Então era uma questão de segurança, era de fato retornar à vida interior, retornar à vida de devoção, naquilo que havia de mais seguro, de mais prático. E portanto, se eles não romperam com a mística e seus princípios, na prática, eles haviam dado uma importância muito pequena à mística. Alguns chegaram de fato a ter uma vida espiritual bastante avançada, mas a escola de espiritualidade, enquanto tal, não dava meios para se chegar até lá. Não dava meios para se desenvolver a vida interior até se chegar aos estágios místicos. Então, para eles, o sinal seguro
que dava segurança para todos os devotos era a compunção. Era um estado habitual de arrependimento, de detestação dos pecados e de desejo de conversão. Assim como um fervor sensível, um certo sentimento de estar praticando as virtudes, um certo sentimento de estar praticando a caridade. Isso para eles eram sinais seguros de devoção. Mas, se a devoção praticamente se identifica com a compunção, nós sabemos que é próprio de um compungido, de uma pessoa que quer viver uma vida de arrependimento, de contrição, de conversão, é próprio de um compungido que ele viva a fuga do mundo. Ou seja, que ele procure uma vida de recolhimento, uma vida afastado das coisas do mundo. Praticamente como uma Maria Madalena que vai para a caverna fazer penitência. Então o compungido, ele se desencanta com a vida do mundo, ele procura ter uma vida mais recolhida. E é justamente uma outra característica da devócio moderna, uma fuga para o interior, um desencantamento com a vida exterior, com as atividades exteriores, com a vida social e assim por diante. Então, no dizer de um padre jesuíta espanhol, o padre Ricardo Villoslada, explica-se perfeitamente este afã de interioridade, esse dobrar-se até os recônditos mais íntimos da alma, tendo em conta o momento histórico em que nasce a devócio moderna. É a época do cisma do Ocidente, em que a Igreja, dolorosamente desgarrada, ignora qual é a sua verdadeira cabeça visível. Quem é o vigário de Cristo? Quer dizer, nesse momento em que havia um Papa e um antipapa, quem é o Papa? Nós não sabemos mais. Onde se encontra o chefe espiritual, a quem todos devem obedecer e com quem devem permanecer unidos? Quando tudo é tumulto e confusão no exterior, na vida social, na cristandade, as almas eleitas buscam a luz e a paz no silêncio, no retiro e na oração. Então a devócio moderna é uma fuga para se ter paz. Porque a sociedade vive um caos social, religioso, eclesial. Não se sabe mais quem é o Papa. Há uma grande crise moral e espiritual, uma crise de costumes, uma crise na liturgia, uma crise na vida religiosa. E, portanto, esses devotos que fogem para uma vida comum, os leigos que vivem uma vida comum num mosteiro, eles procuram a solidão para que se tenha paz, para que lá eles possam rezar em tranquilidade. Então, uma fuga é um desencantamento com a vida social. Em outras palavras, é um desencantamento com a cristandade. A cristandade perdeu sentido. Não sabendo quem é o verdadeiro representante de Jesus Cristo, buscam ao mesmo Cristo diretamente em seus próprios corações e na união individual com Deus. Quer dizer, nós não sabemos mais quem é o Papa. Então, o que importa é que nós permaneçamos unidos com o Cristo. Se não sabemos quem é o cabeça visível, pelo menos permaneçamos unidos com o cabeça invisível da Igreja. Isso era quem dizia, era o grande fundador da devócio moderna, que era o Gerhard Grote. O importante era estar unido com o cabeça invisível. O importante era evitar o cisma interior. Era estar unido a Jesus, isso era importante. Se havia um cisma do Ocidente, um cisma exterior, pouco importa. O importante era não romper com o Cristo no seu coração. Era estar unido à Igreja pela caridade. A união com o outro cabeça não era tão essencial assim. Veja que interessante. Qualquer semelhança com a nossa sociedade não é mera coincidência. Quando eu digo nossa sociedade, é claro, com muitos católicos que parecem ver no Papa um detalhe, um mero detalhe na vida católica. Então, nesse sentido, essa crise eclesiástica deflagrada pelo cisma do Ocidente favoreceu
um desinteresse quase que completo dessa corrente espiritual, da devócio moderna, um desinteresse quase que completo pela natureza visível da igreja. A igreja é hierárquica. A igreja é uma sociedade visível. A igreja é uma sociedade perfeita. A igreja é uma sociedade jurídica. Ela não é apenas uma sociedade, digamos, interior. Não? Ela não é apenas uma comunhão de santos. Ela não é apenas uma comunhão daqueles que estão em estado de graça. Não. Ela é uma sociedade que também é visível e perfeita nos seus meios de salvação. Ela é jurídica. Mas isso causou um grande desinteresse por parte dessa corrente espiritual por causa do cisma do Ocidente. A igreja visível, hierárquica, jurídica, parece que não interessava mais. E isso culminou em nada menos que no individualismo espiritual. Ou seja, essa escola de espiritualidade, a devócio moderna, pregava a necessidade de cada um salvar a própria alma. Isso que importava. Importava era que cada um se preocupe em se salvar. Nessa ruína crescente da cristandade, o que importava é que cada um se salvasse. E que cada um procurasse a sua salvação, a salvação individual. E se perdeu de vista qualquer interesse pelo bem exterior da igreja, o bem da cristandade, as missões, a conversão dos pagãos, por exemplo, e assim por diante. Então, se nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, é o que dizia o Cristo, o reino de Deus está em vós, então, se o reino de Deus é mais interior que exterior, era isso que importava. Importava o reino interior, importava a comunhão dos santos. Depois, a cristandade, essa igreja visível e hierárquica, não importava tanto. Era quase como algo acidental. Pelo menos na prática, na psicologia do devoto, era algo que não importava tanto. Esse individualismo espiritual, esse afã pela salvação individual, afetou a relação da devócio moderna com o sacerdócio. Então, o fundador da devócio moderna, o Gerhard Grothe, ele se opôs a que seus discípulos tomassem cura das almas. Ou seja, que se preocupassem em atingir a vida, o estado sacerdotal, por exemplo. Ou a vida... vou me restringir a isso, a vida sacerdotal. Quanto à vida monástica, eu não tenho certeza, prefiro não opinar. Mas o que é certo é que havia um certo... não vou dizer um desprezo, mas não se apreciava tanto o estado eclesiástico. Por quê? Porque o que importava é que cada um cuidasse da sua salvação. Talvez alguns tenham condições de chegar ao sacerdócio e cuidar da vida espiritual dos outros, cuidar da salvação dos outros, mas são eleitos, são pessoas muito avançadas, muito de grande santidade. O que se pregava de fato na devócio moderna é que cada um procurasse se salvar, se garantir a própria salvação. Apenas um dos discípulos de Grothe chegou de fato ao sacerdócio. Os demais foram desaconselhados pelo mestre. Em compensação, no caso dos irmãos da vida comum, que se situavam no norte da Holanda, uma dos centros da devócio moderna, né? Então, para os irmãos da vida comum, uma ordem que era muito estimada era a cartucha. Justamente uma vida de recolhimento, de oração e de profundo silêncio. Então, eles tinham uma grande admiração pela cartucha, mas um desapreço pela vida eclesiástica, pelo estado de vida eclesiástico, né, pelo sacerdócio. Então, esse apelo à vida retirada, desejo da salvação individual, retirou da devócio moderna todo o interesse pela igreja hierárquica, né, e pelo próprio sacerdócio, como nós vimos. O sacerdócio tornou-se pouco relevante. Mas isso afetou também a liturgia, e é aqui que nós devemos prestar bem atenção. Por quê? Como naquele tempo a decadência litúrgica havia dado margem tanto para a superstição
quanto para o apego às relíquias, às bênçãos, às sacramentais. De fato, havia uma espiritualidade litúrgica desordenada. O homem medieval, entre os séculos XIV e XV, se apegou demais às relíquias. Ele se tornou um pouco supersticioso. Então, como havia essa decadência litúrgica, um apego excessivo a relíquias, a bênçãos, a sacramentais, a lugares santos, etc., a devócio moderna aplicou o seu desejo desordenado de interioridade sobre a própria liturgia. A própria liturgia sofreu esse desejo desordenado de busca da própria salvação, do ideal de recolhimento, de fuga do mundo. Enfim, ao invés da devócio moderna combater os abusos da liturgia, essa superstição que se formou, o que aconteceu foi o oposto. Não combateram os abusos, mas eles acabaram desapreciando a liturgia enquanto tal. A liturgia enquanto tal que sofreu, digamos, esse desejo desordenado de recolhimento por parte da devócio moderna. Por quê? Porque ela supervalorizou o culto interior, aquele culto em espírito e verdade. Ela supervalorizou a oração individual, o culto interno, o culto em espírito e verdade, e deu pouca importância ao culto exterior. Então, veja essa tentativa de restauração da vida interior, que foi a devócio moderna, entre os séculos XIV e XV. Ela tentou salvar a vida espiritual, mas praticamente sem a liturgia. E a liturgia, digamos assim, não tinha muita importância na psicologia desses devotos. Eu uso sempre o termo psicologia justamente porque não era uma intenção clara de negar a liturgia, mas na forma de organizar as coisas, a atenção que era dada às coisas. Então, na psicologia do devoto, a liturgia não recebia tanta atenção, tanta importância. Por quê? Um apelo excessivo a esse culto interno, esse culto em espírito e verdade, no qual a liturgia praticamente não tinha espaço, não tinha lugar, não tinha, digamos, importância. Na prática, ela não tinha grande importância. Então, a devócio moderna, desencantada com esse espírito supersticioso, começou a se desapegar da liturgia, em nome da vida interior. Então veja o erro que eles cometeram. Eles acabaram tentando restaurar a vida interior sem colocar a liturgia no centro. Mas porque se desencantaram com a liturgia por causa daquele espírito supersticioso que havia. Então, no máximo, para a devócio moderna, a liturgia ela era apenas uma preparação para a vida interior. Mas veja, é muito diferente dizer que a liturgia é uma preparação para a vida interior, uma preparação para a meditação, uma preparação para a vida espiritual. É muito diferente dizer isso do que dizer que ela é a primeira fonte da vida interior, que é o que nós defendemos. Que a liturgia é a primeira fonte de vida interior, porque ela nos comunica justamente Jesus Cristo, os atos, as palavras, a graça de Jesus Cristo. Ela nos comunica o próprio Jesus, misticamente, mas ao mesmo tempo fisicamente, pelo contato com o nosso Senhor no sacramento da Eucaristia. Então essa escola de espiritualidade, ela negligenciou o lugar que cabia à liturgia no edifício espiritual. A liturgia, no máximo, para essa escola de espiritualidade, era uma preparação para a vida interior, e não a primeira fonte. Bem, então, quais conclusões nós devemos tirar de tudo isso? Bem, a devócio moderna foi essa tentativa de se restaurar a vida interior num cenário de saturação, de hipertrofia das manifestações religiosas na vida social, que deflagrou uma grande perda de zelo,
e, portanto, uma decadência moral e espiritual do clero e do povo, foi uma tentativa de restauração. Como diz o próprio Huizinga, nas casas dos irmãos da vida comum e nos conventos da congregação de Windesheim, sobre a silenciosa labuta de todo dia, espalhou-se o brilho do fervor religioso sempre vivo na consciência. Abriu-se mão do lirismo intenso e do desejo desmedido de elevação. Eles, de certa maneira, abriram mão da mística. Em certo sentido, pelo menos na prática, abriu-se mão da mística. E com isso, desapareceu também o risco de desvios da fé. A devócia moderna foi uma escolha por segurança na vida espiritual. Porque eles não queriam, eles temiam os desvios daqueles místicos alemães que tinham, digamos, um vocabulário muito exótico, que tinham noções muito exóticas, um deles condenado, o mestre Eckhart. Então, por segurança, eles preferiram justamente uma certa simplificação da vida espiritual em torno da ascese. E, digamos, uma certa negligência da mística. E com isso, como diz o Huizinga, desapareceu também o risco de desvios da fé. Os irmãos e irmãs são totalmente ortodoxos e conservadores. Bom, são palavras do Huizinga, uma maneira dele conceber as coisas. Eles não têm erros contra a fé. Claro que o fato de não ter erros contra a fé não impede que os elementos da vida espiritual não tenham o mesmo peso que deveriam ter. Ou seja, que se dê preponderância excessiva para alguns elementos em detrimento dos outros. Então, o fato deles serem ortodoxos, o fato deles terem a fé católica reta, não impede que, na psicologia do devoto, haja um desequilíbrio dos elementos. Uma certa preponderância excessiva da ascese sobre a mística, um certo esquecimento da mística em nome de uma certa segurança. A vida afetiva e interior era cultivada como uma planta em uma estufa. A planta na estufa, ela cresce. Ela é protegida das intempéries. Mas a gente sabe que uma planta na estufa não é a mesma coisa que uma planta na natureza. Na natureza, num clima ideal para certas plantas, claro que elas vão se desenvolver muito mais. Então, a devócia moderna é comparada pelo Huizinga como uma planta na estufa. Ela está viva, ela cresce, mas é claro que é um cenário um tanto artificial. Isso quer dizer que essa escola de espiritualidade, ela de fato, ela conseguiu salvar um certo zelo, conseguiu salvar uma certa devoção, uma certa vida interior. Nós não negamos que tivesse fruto de santidade nessa escola de espiritualidade. E a maior prova de que houve fruto de santidade é que a maior obra que surgiu nesse contexto foi a imitação de Cristo. Então, se não sabe, a imitação de Cristo foi escrito num contexto de devócia moderna. O Tomás de Kempis era da devócia moderna. Mas, justamente, houve santidade nesse cenário. Nós não negamos que alguns, de fato, atingiram uma vida espiritual muito intensa, muito verdadeira, muito sincera. Inclusive, alguns trechos do Imitação de Cristo, a gente vê que o autor, ele dá a entender que ele havia atingido, digamos, alguns estágios mais elevados de vida espiritual. Ele diz algumas coisas que não é uma mera, digamos assim, preocupação com a ascese. A gente vê que ele usa um vocabulário mais de ordem mística. Ele, de fato, é a fina flor da devócia moderna. Houve, de fato, a produção de vida interior nesse contexto. Mas é como diz o Huizinga, era uma planta na estufa. Houve uma certa restauração, nós não negamos isso. O problema é que, nessa tentativa de restauração, quase não havia referência à liturgia. Na verdade, era uma tentativa pessoal, uma tentativa de leigos que fugiam do mundo para procurar a sua salvação, a salvação individual, por meio de um esforço metódico, centrado no combate espiritual contra os vícios e as paixões desordenadas. O coração
da vida espiritual da devócio moderna era esse combate contra os vícios, o combate contra as paixões desordenadas. Era uma referência constante à purificação, à fuga do mundo, o combate do espírito do mundo e assim por diante. Era uma ascese em que se não dava muito lugar para a mística. Era uma espiritualidade de sobrevivência, numa cristandade em ruínas, em que a liturgia e a própria igreja hierárquica pareciam não ter grande peso. Então, essa tentativa da devócio moderna para salvar a vida interior significou para eles, para essa escola de espiritualidade, o sacrifício dos elementos exteriores da nossa santa religião. Então, a tentativa de salvar a vida interior, para eles, significava que nós deveríamos sacrificar tudo que é vida exterior na igreja, na prática, na psicologia dos devotos. Na tentativa de salvar a vida interior, de alcançar cada um a sua salvação, de se salvar numa cristandade em chamas, numa cristandade em ruínas. Vamos salvar a vida interior, vamos praticar meditação e praticar as virtudes também, vamos combater os pecados e os vícios. Porém, é claro, nesse contexto, a liturgia perdeu o peso que ela deveria ter e a referência a uma igreja hierárquica, a uma sociedade visível, também perdeu muita importância. Então, havia um desequilíbrio nessa escola de espiritualidade, não necessariamente uma heresia, mas um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele é especialmente interessante na nossa época. A gente pode fazer muitas comparações da nossa época, do nosso contexto, com a devócio moderna. Porque nós também estamos vivendo um contexto de tentativa de restauração. Os fiéis que frequentam o rito romano tradicional, eles têm, digamos, uma preocupação de restauração. Eles vêm à igreja, eles frequentam o apostolado, querendo restaurar a sua vida espiritual, querendo adquirir vida interior. Mas justamente, será que nós não temos uma sutil preocupação com a minha salvação individual, como os membros da devócio moderna? Será que não tem um fundo de individualismo também na nossa frequentação do rito romano tradicional? Então esse é o ponto que eu quero chegar. É que a gente está tentando fazer restaurações em que a restauração precisa ser corrigida, em que ela mesma sofre de defeitos, em que a gente já não vê mais a liturgia como primeira fonte da vida interior, como coração da cristandade, como, digamos, coração da vida social, da vida familiar, etc. Nós frequentamos a missa talvez com um ideal sutilmente, eu vou usar esse termo, mas é preciso que você tenha muito cuidado com aquilo que eu vou dizer, né? Que vocês prestem bem atenção, que não é no mau sentido, mas existe uma preocupação sutilmente egoísta. Não estou fazendo juízo de ninguém, mas às vezes a gente pode ter uma preocupação excessiva com a salvação individual e a gente se esquece justamente de que essa liturgia, de que esse rito, de que esses sacramentos, eles são a fonte do nosso apostolado. E de uma maneira muito prática, a gente conhece pessoas que frequentam a missa que elas sempre procuram uma ocasião para chamar pessoas. Eu conheci pessoas assim que eram muito apostólicas, elas frequentavam a missa e não contentes disso, falavam disso para os colegas de trabalho, falavam disso para familiares, tentavam trazer pessoas e traziam sempre pessoas. E algumas pessoas acabavam vingando e ficando ali. Algumas sementes vingavam e frutificavam. Eu conheci pessoas que foram indicadas por outras, que começaram a frequentar, que gostaram muito e que de repente começaram a se fixar no apostolado católico. Começaram a fazer as suas devoções, a confissão geral, começaram a frequentar a missa, os sacramentos e assim por diante, as formações, etc. Mas porque alguém teve o zelo de se interessar por aquela alma, um zelo apostólico. Agora, há outras pessoas que parece que isso não lhes passa na cabeça, né? Então, justamente, é um ponto de exame de consciência para nós, né? Se nós vimos essa missa com um ideal muito, digamos assim, pessoal da minha salvação, né? Ou se de fato nós vemos nisso a fonte de um apostolado verdadeiro, né? De se procurar levar as pessoas para Deus, né? De ver que talvez haja uma brecha em tal pessoa,
do colega de trabalho, um familiar, né, que eu possa, eventualmente, pouco a pouco, trazer, né? Então, como fonte de um apostolado. Então, nós podemos ter uma sutil semelhança com a devócio moderna, fazendo da liturgia, digamos, uma fonte da minha santificação. Claro que na devócio moderna havia um desprezo sutil da liturgia, porque não negando a liturgia, pelo menos eles não a colocarão no coração da vida espiritual. A devócio moderna não nega a liturgia, mas não a coloca no coração da vida espiritual. No nosso caso, nós podemos ter um grande amor pela liturgia, mas podemos fazer dela um elemento de uma espiritualidade muito individualista, né? Então, isso tudo é para mostrar para os senhores que as nossas tentativas de restauração, elas não carecem justamente de certos defeitos, né? E é muito interessante notar aquilo que diz o monge Dom Festuger, que a gente vê que a devócio moderna foi uma tentativa de salvar a vida interior numa cristandade em chamas, numa cristandade em ruínas, numa sociedade decadente, inclusive porque não depravada. O fim da Idade Média foi uma época depravada também, de muitos pecados, né? E a devócio moderna foge do mundo, foge da vida social. A devócio moderna faz um apelo excessivo à fuga do mundo, à vida interior, a uma certa fuga, de fato, da própria cristandade, né? De todo o interesse pela cristandade, pela igreja enquanto sociedade visível, né? Tudo para que se salve a vida interior. Mas veja, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a sociedade romana também era muito decadente. Só que havia um espírito profundamente litúrgico. Então, esse é o ponto. Os 3 primeiros séculos do cristianismo também foram séculos não apenas de depravação da sociedade romana, mas de perseguição. E num cenário de perseguição, os cristãos comungavam muito, sabendo que aquilo ia custar o sangue deles, frequentemente. E que enterrar o corpo de um mártir podia ser ocasião para que a pessoa fosse também presa e condenada a, enfim, a ter que acender um grão de incenso para os ídolos, e se negasse, também seria martirizado. Então é o que diz, é o que nota Dom Festuger. Ele diz: em qual fonte os cristãos dos primeiros séculos extraíam a força que produziu as virgens e os mártires, senão na liturgia? Então, a liturgia foi essa fonte de virgens e mártires. Foi isso que, pouco a pouco, gestou a sociedade católica num cenário de perseguição e de decadência moral profunda. Então, esse foi o grande erro, lamentavelmente, da devócio moderna. É a tentativa de se restaurar a vida interior sem uma referência clara à liturgia, sem colocá-la no coração dessa restauração de vida interior, que redunda na vida familiar, que redunda na vida social, que redunda na cristandade. Então, muito interessante notar todas essas semelhanças, esses paralelos que nós podemos formar entre as nossas tentativas de restauração e uma tentativa do século XIV e XV, que acabou não vingando tanto, enfim, produziu alguns frutos de santidade, nós não negamos, mas certamente poderia ter produzido muito mais se ela tivesse enraizado na liturgia. Se tivesse, digamos assim, ajudado a igreja, ajudado a hierarquia da igreja a purificar a liturgia do espírito de superstição, a purificar a população do espírito de superstição no uso dos sacramentais, das bênçãos, das relíquias e assim por diante. Restaurar uma verdadeira participação frutuosa da liturgia. Mas não, eles, fugindo da superstição, fugiram também da liturgia. E criaram uma vida inteira separada da liturgia. No nosso caso, nós podemos frequentar a liturgia, mas nós podemos notar que muito do espírito da devócio moderna impregna também o nosso espírito, especialmente no caso que eu dei, no exemplo que eu dei, que é um certo individualismo, né? Então, os membros da devócio moderna, eles gostavam de se visitar uns aos outros. Eles fugiam da vida, digamos, da sociedade, do mundo decadente, do mundo, digamos assim, depravado, né? Mas entre eles tinham uma certa vida social, eles gostavam de se frequentar, né? Agora, no nosso caso, até isso pode faltar.
Até isso, a gente pode ter, digamos assim, um desinteresse pela salvação do próximo que está ali na igreja conosco. Quer um exemplo muito prático? Se entra uma pessoa estranha na igreja e você vê claramente que ela é uma estranha, que não sabe em que parte está a missa, que missa que é essa, que rito que é esse, quantos de nós levantarão do banco, pegarão um livreto, darão para a pessoa e mostrarão na página, está aqui, no ofertório. Quantos de nós faremos isso? Então, às vezes, a gente pode estar numa igreja, se santificando, e tem uma pessoa do lado necessitando de ajuda e eu não prestei atenção. Então, esse afã de santificação, às vezes pode ser um pouco desordenado, porque alguns elementos não têm o devido peso que deveriam ter. Então, há uma sutil presença de uma espiritualidade individualista, digamos. Praticamente como no caso da devócio moderna. Então, isso é para a gente notar muito claramente que o fato de nós frequentarmos o rito romano tradicional não quer dizer que nós temos muitas coisas a corrigir na nossa frequentação dessa mesma liturgia. Que há elementos aí a serem corrigidos para que, de fato, a gente possa extrair todos os frutos que essa liturgia tem. Para a nossa santificação individual, é claro, mas também para a nossa santificação no exercício da caridade fraterna, no exercício das nossas atribuições, deveres de Estado, o quanto que a liturgia pode impregnar a minha vida de profissional, na minha vida familiar, pai de família, mãe de família, etc. Até que ponto eu tenho vivos sentimentos religiosos na liturgia, e na devócio moderna se enfatizava muito o sentimento religioso, o fervor, etc. Até que ponto eu posso ter um grande sentimento religioso na liturgia, quando eu vejo a elevação da hóstia, e o quanto que aquilo depois se esvanece no cotidiano, e a liturgia acaba perdendo influência no exercício dos deveres, Estado, e eu acabo não exercendo essa influência junto às pessoas com quem eu convivo, familiares, colegas, etc., que algum dia eu podia ter trazido, algum dia eu podia ter falado de Deus para eles, falado do rito romano tradicional para eles, falado do apostolado para eles, trazido para uma formação, e eu não fiz isso, porque eu não me preocupei. Isso nunca passou na minha cabeça, por exemplo. Então, são reflexões que nós podemos fazer a respeito do nosso exercício da vida espiritual, nossa relação com a liturgia, nossa participação da liturgia, e que, em muitos elementos, nós podemos ver que a nossa sociedade também, enfim, no nosso caso, o apostolado católico, nós podemos ter os mesmos erros que, historicamente, já foram cometidos no passado. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o princípio é